Vamos falar de cancro, um programa do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro. Estamos aqui para ajudar. Ora, seja bem-vindo a mais um podcast que o Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro oferece aos nossos ouvintes. Connosco hoje temos a doutora Marisa Lobão, radio-oncologista aqui na região, a quem eu desde já cumprimento e agradeço a disponibilidade em estar connosco. Obrigado, doutora Marisa, por estar connosco. Muito obrigada, eu aqui agradeço o convite, é sempre um gosto enorme colaborar com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Ora, e porquê que a doutora Marisa está hoje a falar connosco? Porque se celebrou no passado dia 1 de agosto, celebrou e relembrou uma data bastante importante de uma forma geral pelo mundo inteiro, que é o Dia Mundial do Cancro do Pulmão, do qual vamos conversar hoje, e começaria por questionar a doutora Marisa sobre os principais de alarme da doença em termos oncológicos. Pois os sinais de alarme começa logo por me questionar sobre um assunto que é um problema, que é os sinais de alarme nem sempre chegam ao doente, ou seja, o tumor por vezes desenvolve-se de forma muito silenciosa, ao ponto de que só quando está um tumor já numa fase mais avançada é que esses sinais de alarme despertam a atenção do doente e o levam a recorrer ao médico assistente. Isso porquê? Porque o tumor, quando está numa fase inicial, não dá grandes sinais de alarme normalmente, e também porque os sinais provocados por esse tumor são muitas vezes semelhantes aos sinais de outras doenças benignas, são sobreponíveis a algumas queixas que os fumadores têm e que por isso muitas vezes não valorizam. Um dos sinais será a perda de peso, a falta de apetite, o cansaço, que é uma coisa que pode acontecer em numerosas doenças, não só até no cancro. Depois a falta de ar, a tosse persistente, acontece muito nos fumadores. Expectoração por vezes com sangue, aí já não é tão frequente, e o sangue normalmente é um sinal que desperta muita atenção nas pessoas, e aí é um dos sinais que pode levar mais facilmente o doente ao médico. Depois, os restantes sinais às vezes estão relacionados com a localização. Por exemplo, quando são tumores do ápex, portanto da zona mais superior do pulmão, pode ter uma dor no ombro, que as pessoas não relacionarão de certeza com um tumor do pulmão, mas sim com qualquer outra doença, mas que pode ser um sinal de um tumor do pulmão. Outras vezes as queixas já estão relacionadas logo ao diagnóstico com a metastização à distância, ou seja, uma dor óssea, que pode ser num local distante do tórax até, e que pode ser já metástases ósseas do tumor do pulmão, assim como dor de cabeça, que pode ser relacionada com metástases cerebrais, ou seja, os tumores do pulmão podem ser assintomáticos durante muito tempo e quando do seu diagnóstico os sinais que surgem já serem relacionados com uma doença localmente avançada, o que significa que terá já um prognóstico bastante diferente do que se fosse um diagnóstico numa fase mais precoce. Antes de falarmos aqui de comportamentos de risco e principais causas, se calhar é importante saber a forma de rastreio, como é que se pode prevenir ou começar a combater mais cedo? Pois, a prevenção, portanto, passa muito pelos comportamentos de risco, em abandonar os comportamentos de risco. Nós, quando falamos com os doentes e com pessoas até que ainda não têm essa doença, mas que se fala sobre o cancro do pulmão, principalmente se são fumadores, o que se ouve mais há muitas pessoas que fumam e não têm cancro do pulmão, e há muitas pessoas que nunca fumaram e têm cancro do pulmão. A gente sabe que acontecem as duas situações, mas o que é certo é que o cancro do pulmão, em cerca de 90% dos casos, tem a ver com o tabaco. E por isso, a melhor maneira de prevenir é abandonar esse hábito, é não chegar sequer a ser fumador.
Não é isso que tem acontecido pelo mundo. Há sempre cada vez mais fumadores. Primeiro eram os homens que eram os grandes fumadores, os hábitos depois começaram a aumentar muito no sexo feminino, e temos o problema dos jovens que continuam a ser grandes fumadores. Por isso, a maneira de diminuir é sempre abandonar esse hábito, que é a principal responsável pelos tumores do pulmão. Depois, fazer o diagnóstico mais precoce é uma outra vantagem enorme que nós podemos ter em relação ao cancro do pulmão, porque o cancro do pulmão, a gente sabe que é a principal causa de morte por cancro no mundo, e isso principalmente porque é diagnosticado sempre em fases avançadas, pelo que já falámos anteriormente, e sabemos que podemos reduzir essa mortalidade, que anda à volta dos 15-20% aos 5 anos, e podemos passar para sobrevivências de cerca de 70%, portanto é uma diferença enorme se os tumores forem diagnosticados numa fase pré-clínica, ou seja, ainda a pessoa não sentiu nada relacionado com aquele tumor e nós diagnosticamos através do rastreio. O rastreio ainda não está implementado ao longo do mundo e não está implementado aqui nos Açores, mas seria uma grande mais-valia realmente começar a ser feito, ser implementado aqui, dado que os Açores é o local do país onde há uma maior incidência de cancro do pulmão. E os fatores de risco, às vezes as pessoas acham que tem muito a ver com fatores externos, com problemas ambientais, e também pode ser a contaminação ambiental, também poderá ter a ver com o surgimento desse tumor. Mas o que é certo é que o grande fator de risco para a grande incidência de cancro do pulmão nos Açores é realmente os açorianos começarem a fumar muito cedo e terem este hábito muito acentuado. As pessoas começam a fumar na escola e fumam 2-3 maços de cigarros por dia. Portanto, esse é o principal fator de risco. Todos os outros, também existem, mas são responsáveis por cerca de 10% dos cancros, e também é certo que o cancro normalmente precisa de um ambiente especial para progredir. Portanto, muitas vezes são vários fatores que se juntam para provocar o aparecimento do cancro. Portanto, o mais frequente e o mais importante, o tabaco, e depois todos os outros que as pessoas costumam também associar, como a contaminação ambiental, uns fatores genéticos, mas numa percentagem muito, muito baixa. É claro que sabe-se que uma dieta, quando eu digo uma dieta, é hábitos alimentares saudáveis, tem um fator preventivo, e os hábitos saudáveis de vida que implicam o abandono do vício do tabaco e a prática de exercício, todos esses são fatores que protegem do surgimento não só desse tumor, como de outros tumores. Os hábitos de vida saudáveis é uma coisa que só está nas mãos da própria pessoa e que realmente protege de muitas doenças, inclusive oncológicas. Exatamente. Já agora, doutora Marisa, permita-me em relação ao tabaco questionar se as pessoas que não fumam, mas que convivem diariamente com pessoas que fumam, se têm também esse grande risco, correm esse grande risco de obter cancro do pulmão. Os fumadores passivos têm o risco também de desenvolver um cancro do pulmão. Isso porquê? Porque o tabaco, as substâncias que estão presentes no tabaco, são nocivas ao ponto de poder provocar o cancro, mesmo que seja numa dose que as pessoas consideram baixa. Por isso, há muitas vezes pessoas que nos dizem: eu fumava um maço, agora fumo 3 ou 4 cigarros, por isso já não há problema. Há problema, quer seja 2 ou 3 cigarros, quer seja fumador passivo, em que as pessoas acham: mas é muito pouco. Não é muito pouco, é sempre o suficiente para poder provocar o aparecimento do cancro.
Recentemente foram divulgados alguns números dos Açores. Eu perguntava-lhe o cancro, que tipo de prevalência tem o cancro do pulmão, daquilo que são os dados conhecidos nos Açores? Pois o cancro do pulmão, como lhe disse, é mais frequente nos Açores do que no resto do país. E os dados do ROR era à volta de 126 novos casos por ano e que está sempre a aumentar, sendo os últimos dados apresentados de à volta de 150 novos casos por ano. Portanto, há uma incidência de 50 por 100 mil habitantes. Antigamente o cancro, podemos dizer que era mais frequente nos homens, já falou disso aqui pelo meio, gostava só de destacar um pouco mais, era mais frequente o cancro nos homens, mas atualmente as mulheres também correm um grande risco de aumentar esse número. Sim, porque antigamente o hábito de fumar era uma coisa mais dos homens, que depois começou a ser das mulheres, e que nos homens até foi baixando um pouco e nas mulheres continua a aumentar. Por isso ainda não será a mesma coisa, mas no sexo feminino está a aumentar. Só para que as pessoas que não percebem nada do assunto e que estão completamente além do que é o cancro do pulmão, o cancro do pulmão não afeta só o pulmão, obviamente que afeta diretamente o pulmão, mas há aqui uma série de outros órgãos que também são afetados. Pode dar aqui 2 ou 3 exemplos? O cancro do pulmão inicia-se no pulmão, podendo disseminar para gânglios diastínicos, ali perto do pulmão, e para órgãos muito distantes do pulmão. Os mais frequentes normalmente é o cérebro, o osso, o fígado, as glândulas suprarrenais, e como disse no início, às vezes logo ao diagnóstico já esses órgãos também têm doença, e sendo doença à distância, portanto é já um tumor avançado, já os tratamentos não conseguem ter a eficácia que teriam se fosse um tumor diagnosticado numa fase precoce. É um problema e que se acentuou muito por causa da pandemia, porque durante a pandemia as pessoas ficaram bastante mais afastadas dos cuidados médicos e portanto, notou-se que a detecção desses tumores após a pandemia realmente tinha-se acentuado os diagnósticos em fases bastante mais avançadas. Certamente num dos próximos anos que falaremos outra vez destes casos, com os dados da pandemia também vão sendo mais divulgados e haverão números se calhar mais certos que também vão dizer se a pandemia teve influência, ou as vacinas da pandemia por aí fora tiveram alguma influência depois neste diagnóstico de alguns cancros, não só do pulmão, obviamente. Olha, o meu sonho era, nas próximas vezes que falássemos, daqui a alguns anos, termos dados muito contraditórios, em que os jovens, principalmente os se apercebessem dessa realidade do prejuízo para a sua saúde com o hábito do tabaco, e que não se enganassem a si próprios, que não tivessem ideias preconcebidas e falsas de que é interessante, podem se tornar pessoas mais interessantes por fumar, ou que fumar 2 ou 3 cigarros não faz mal, ou que têm tudo sob controle e que conseguem deixar de fumar quando quiserem, porque tudo isso são ideias falsas que as pessoas se convencem porque querem, mas que são falsas. E o meu sonho realmente era que os jovens se apercebessem de quão falso isso é e abandonassem realmente sequer a vontade de experimentar, porque é um vício que não traz nada de bom às pessoas que o têm. E que dentro de alguns anos a gente pudesse começar a ver, porque isso depois demora o seu tempo, começar a ver esses números a baixar e esse pódio em que os Açores estão em primeiro lugar desaparecesse completamente, porque não interessa nada estar em primeiro lugar na incidência do cancro do pulmão. Claramente. Olha, em nome do Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, só tenho a agradecer à doutora Marisa Lebão por este bocadinho e desejar-lhe também realmente boas perspectivas para o futuro. Esperemos que sim. Obrigado. Muito obrigada, foi um gosto.
Contacte-nos, estamos aqui para ajudar. Em www.ligacontracancro.pt, na página de Facebook Liga Contra Cancro a Cores.pt, através do e-mail nucleoacores@ligacontracancro.pt ou em presença. Estamos sediados na Ilha Terceira, na Rua da Rosa, número 26, 9700 171, Angra do Heroísmo, com o número de telefone 295-212-345. Estamos também na delegação de São Miguel, na Praça 5 de Outubro, número 12, Rés do Chão Esquerdo, 9500 153, Ponta Delgada, com o número de telefone 296-628-227 e na delegação do Faial, na Rua das Angústias, número 64, 9900-018, Horta, com o número de telefone 292-293-8601. Vamos falar de cancro, um programa do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, com apoio à produção do Rádio Clube de Angra.